Um ano depois do 8 de janeiro, 65 pessoas estão presas preventivamente sem terem sido julgadas. Mas o que é mais grave nisso, gente, é que dentre elas tem 32 pessoas que estão presas há um ano, ao longo de um ano das suas vidas, sem qualquer tipo de denúncia, segundo o levantamento da CNN. Em 18 anos do Ministério Público, eu nunca vi nada parecido acontecer, nem mesmo em casos envolvendo traficantes internacionais de drogas, corruptos multimilionários ou até mesmo pedófilos. A lei estabelece que a prisão preventiva só pode ser decretada se houver prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria, que são exatamente os dois requisitos exigidos para a apresentação de uma acusação formal, de uma denúncia pelo Ministério Público. Então, se essas pessoas elas estão presas há um ano, essas 32 pessoas, sem acusação formal, sem denúncia, é porque o Ministério Público não encontrou nem fundamentos para denúncia, nem também para prisão preventiva. O que escancara que as prisões são absolutamente ilegais dessas 32 pessoas. O prazo para acusar alguém ou soltar alguém depois da prisão, além disso, é um prazo de 1 mês e 10 dias, o que sempre foi cumprido rigorosamente pela Lava Jato. Mas esse prazo foi excedido no caso dos réus do 8 de janeiro em mais de 10 vezes, mais de 1000% de excesso. A lei de abuso de autoridade, ela caracteriza isso até mesmo como um crime. O ministro Alexandre de Moraes, um supremo, ele segue afirmando que a prisão dessas pessoas seria necessária para garantir a ordem pública, para garantir o fim da prática dos crimes, além de evitar supostas interferências nas investigações. Mas nem ele, nem a Procuradoria-Geral da República demonstraram como que essas pessoas sem antecedentes criminais, pessoas presas como senhorinhas com um terço e uma bíblia na mão, poderiam, um ano depois do 8 de janeiro, tentar um suposto golpe de Estado ou tentar supostamente abolir violentamente o Estado democrático de direito. Mais ainda, a suspeita de interferência nas investigações que o ministro levanta deve ser demonstrada concretamente por provas. É assim que funciona em todos os tribunais do país. Não basta uma simples especulação, uma suposição genérica do ministro. Como que é possível, gente, falar em defesa da democracia hoje? Se o Supremo Tribunal Federal, que deveria guardar a Constituição, está violando tão flagrantemente direitos e garantias fundamentais, individuais, que são justamente a razão de ser de um Estado democrático de direito e de uma Constituição liberal. Isso sem mencionar os vários problemas dos julgamentos do 8 de janeiro, que está sendo marcado por abusos judiciais, como a violação do juiz natural. Esse caso está sendo tocado por um juiz que nem sorteado foi para tocar esse caso. A ausência ainda de conexão desse caso com pessoas com foro privilegiado, que faz com que esse caso seja tocado pelo Supremo Tribunal Federal, que não tem competência para isso. E isso impede, inclusive, os réus do 8 de janeiro a recorrerem a outras instâncias. A gente vê ainda a ausência de provas concretas do que cada um fez e de individualização das condutas, quer nas denúncias, quer nas condenações. As pessoas estão sendo condenadas sem a prova de que elas tenham quebrado uma janela. Nós vemos ainda penas exageradas, maiores do que aquelas penas aplicadas para os réus condenados pelo mensalão, desvio de 100 milhões de reais. Penas maiores do que aquelas aplicadas a homicidas do Brasil. Nós vemos ainda juízes que se consideram vítimas do 8 de janeiro, pessoas que seriam vítimas de complôs para assassinatos, inclusive, julgando seus próprios algozes, ou melhor, supostos algozes. E mais, esses juízes estão antecipando na imprensa suas opiniões e votos sobre os casos que eles vão julgar, o que é proibido pela lei da magistratura, como fez o ministro Alexandre de Moraes em relação aos réus do 8 de janeiro nas diversas entrevistas que ele deu agora na semana passada. O maior ataque à democracia do 8 de janeiro não foram as invasões dos prédios públicos e não foi a depredação do patrimônio público, que são sim condutas criminosas, deploráveis e reprováveis. Mas o que existe de mais grave são os pretextos, as narrativas, as mentiras, os abusos criados pelo sistema e por suas gargantas de aluguel na imprensa, que servem apenas para legitimar tudo o que está sendo feito, todos os conchavos, os abusos, os esquemas desse mesmo sistema. Esse sistema, lembre, ele vive e ele se alimenta da corrupção secular que parasita o Brasil desde a sua formação e que sobrevive da impunidade e da leniência, que são marcas registradas dos donos do poder no Brasil. A narrativa que o sistema corrupto criou sobre o 8 de janeiro serve apenas como mais um escudo e uma espada para serem usados contra qualquer um que tente enfrentar esse sistema, já que agora ele se considera esse sistema um defensor, salvador e protetor da democracia.
Com isso, o sistema se blinda de críticas e se blinda de tentativas legítimas de aprimoramento e de qualquer mudança, já que agora qualquer um que conteste os salvadores da democracia só poderia ser ele mesmo um antidemocrático. O que nós vemos hoje são ministros falando em defesa da democracia, mas na verdade minando seus pilares mais essenciais ao linchar em praça pública os réus do 8 de janeiro. A minha solidariedade nesse 8 de janeiro está com a família do Crezão, está com as vítimas da tirania judicial e com os milhões de brasileiros cansados das diferentes variações de abusos que um mesmo sistema pratica há séculos. Não se iluda com uma falsa sensação de segurança. Como disse Martin Luther King, a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Esse dia é um dia para nós registrarmos a nossa indignação profunda e para nós erguermos a nossa voz na luta por justiça em nosso país.